Boa noite, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros norte-fluminense. A gente agora vai falar da mulherada de luta. Vamos trazer aqui pesquisadora, sindicalista, educadora, enfim, gente muito séria, né, que luta para transformar a situação, essa desigualdade de gênero, né, da divisão social do trabalho, e às vezes a gente nem tem noção da quantidade de coisas incríveis que essas mulheres organizadas fizeram para transformar a nossa realidade, né, que não estamos lá nessas organizações. Então, sem mais delongas, eu vou chamar minhas convidadas aqui e a minha querida Nadine Agra, que vai participar comigo da bancada. Vamos lá, Marilane Teixeira, cadê tu, companheira? Fechado o microfone, Marilane. Oi, tudo bem, Fro? Prazer estar aqui com você. Um abraço a você e todas as pessoas que estão nos acompanhando neste momento. Obrigada, Marilane. Que bom que você pôde. Esse fórum sindical, eu acho que eu devo ter ligado para umas 20 mulheres. E isso mostra um pouco, né? Por que é tão difícil a nossa luta? Porque todas elas, sem exceção, eleição no sindicato, está na ONU, assim, impressionante, tá em plenária da FUP, ou seja, a gente sabe bem por que a mulherada não eu tento, Marilane, muitas vezes trazer mulheres para cá para o programa, mas elas têm dupla, tripla jornada ainda na luta, né? A coisa complica. Sim. Luba, querida, cadê você? Oi, Luba. Tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde, Fro. Boa tarde, professora Marilene Teixeira. Boa tarde, os ouvintes, o pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube da revista Fórum. Boa tarde, já agradeço imensamente a Maria Fro aí pelo convite. E eu que agradeço. Olha, gente, a Luba está lá em Nova York, na Comissão sobre a Situação das Mulheres, na 67ª reunião da comissão, e daqui a pouco ela vai ter que sair, infelizmente, porque vai estar votando o documento final, e ela está lá representando. Você está representando a ISP nessa comissão? Isso mesmo, eu participo hoje não, né, já estamos na segunda semana da CSW, né, que é a Comissão Social, a Comissão Jurídica e Social da Vida das Mulheres, da ONU, e aqui eu represento a ISP, a Internacional dos Serviços Públicos, e a gente está com um problema de conexão com a Luba. Luba travou. Se você estiver nos ouvindo, está ouvindo? Voltou. Eu acho que eu perdi minha conexão um pouco, né? Não, mas agora voltou. Pode concluir. Perdeu. Então, enquanto isso, eu vou chamar a Nadine Agra. Oi, querida. Boa noite. Pro, boa Marilane. noite. Tudo bem? Tudo Pessoal, bom? a gente está aqui com duas economistas. A Nadine é um pool de coisa, né? Ela se graduou em Direito, fez mestrado em Economia e doutorado em Ciências Sociais. Pós-doc, enfim. Ela não para de estudar, é uma coisa impressionante. Nossa educadora da Rede Nacional de Formadores da CUT, e ela está aqui hoje na bancada comigo. Recuperou, Luba, o contato, a rede? Eu recuperei. Mais uma vez, cumprimento Nadine, professora Marilane, Maria Fro e todos que estão assistindo a gente agora. Como eu estava falando, eu estou na CSW 67, aqui na ONU, em Nova York. Aqui eu represento a ISP, a Internacional dos Serviços Públicos, e também faço parte da delegação do governo federal. A nossa ministra, a Cida Gonçalves, não pôde estar. Quem chefia a nossa delegação aqui, a delegação do governo federal, é a companheira Carmen Fórum, que está aqui ajudando na organização e nos debates, na construção dos debates aqui na ONU. Muito bem. Então, aproveita e dá uma
hard news aí para nós, como é que está o debate na conferência das mulheres, aí a situação das mulheres. A gente aqui no 8 de março teve coisas bem bacanas, né? O Lula disse que vai ratificar a Convenção 190, que talvez seja uma das coisas mais importantes que nós precisamos enfrentar, que é a violência e o assédio no mundo do trabalho. Para quem não sabe, essa é a Convenção 190. E aí, Luba, eu queria que você fizesse uma avaliação geral. O que você está achando? Você gostou das 25 ações do Lula e como é que está repercutindo aí? Dá um panorama geral para a gente. Bom, perfeito. Primeiro, o nosso tema principal aqui na ONU é inovação e mudança tecnológica e educação na era digital, né? Para o progresso da igualdade de gênero. Bom, claro que repercutiu muito positivamente, né, o anúncio, né, do Lula e da nossa ministra Cida Gonçalves, no 8 de março. Nós bem sabemos o que passamos com Damares Alves à frente de um ministério tão importante, e agora esse ministério aí se desmembrou em ministérios super importantes, como o das mulheres, direitos humanos, né, combate ao racismo, e nós vemos com bastante esperanças, né, o pronunciamento do Lula. Em especial, a Convenção 190 da OIT é um debate e uma campanha que a ISP, a Internacional dos Serviços Públicos, já está na caminhada da construção há muitos anos. Inclusive, a ISP, nós somos protagonistas dentro da OIT, né, para que a gente tenha, de fato, hoje uma convenção. Só a título de dados, nas Américas nós temos 11 países que já ratificaram, e desses 11 países são fruto do movimento de mulheres. Bom, a Convenção 190, né, ela estabelece normas globais com o objetivo de acabar com a violência e o assédio no mundo do trabalho. Nós sabemos, né, que o assédio moral, o assédio sexual, infelizmente, é um grande mal, né, na nossa vida no trabalho, e nós queremos, de fato, nós lutamos, de fato, para ter um mundo do trabalho livre de violência, né, um mundo do trabalho que a gente possa viver com bastante tranquilidade. Então, com a fala do Lula, o Lula agora, ele vai enviar para o Congresso. A impressão que a gente tem que está ok, que eu estou citando a 190, mas tem outros pontos importantes que Lula e a ministra Cida trouxeram para a gente no 8 de março. Mas focando na Convenção 190 da OIT, a impressão que a gente tem é que Lula, ele vai enviar ao Congresso e está tudo ok. Não está tudo ok. Eu até faço um apelo para a militância, porque nós teremos uma grande caminhada. Enviar para o Congresso não quer dizer que vai ser ratificada. A gente tem que construir uma grande campanha, né, mobilizar o movimento feminista, o movimento de mulheres, movimentos sociais, sociedade civil, para que a gente, de fato, ratifique a Convenção 190, como vários países da América fizeram, como vários países no mundo têm feito, mas a gente precisa ainda de uma militância, de uma luta muito grande, e nosso papel como dirigente sindical, como sindicalista, é de fato construir a mobilização para que a gente tenha um mundo do trabalho livre de violência e assédio. Nadine, você quer fazer uma pergunta para a Luba? Oi, tá me escutando, Luba? Estamos. Eu acho que a gente pode continuar, Luba, aproveitando um pouco dessa tua experiência, né, enquanto sindicalista, a gente explorar mais um pouco essa questão que a Convenção 190 coloca contra a violência, contra o assédio, já que a gente sabe que é uma realidade tão premente no mundo sindical, que inclusive aparece na pesquisa, que acredito que Marilane vai falar daqui a pouco, né? A gente vê que não é uma realidade nossa, mas é uma realidade da América Latina. Então, eu acho que, enquanto sindicalista, seria bacana você colocar mais dessa realidade mesmo, da violência, do assédio e das formas de violência que a mulher sofre no mundo do trabalho, né? Porque se a gente para pensar,
a campanha, quem está mesmo encabeçando a questão do assédio são as mulheres. Então, muitas vezes chega a se compara. A gente teve uma atividade aqui na Paraíba, sexta-feira passada, e eu vi que muitas das mulheres, elas associam já o assédio a propriamente o assédio contra a mulher, né? E a gente trabalhando o documento da CUT, que é um documento que está muito bacana, o protocolo interno, a questão do assédio não diz respeito só ao gênero, né? Mas ela traz aquela perspectiva interseccional. Então, eu vou trabalhar com violência de raça, de etnia, de sexo, de gênero, de idade. Então, é uma coisa muito mais ampla, mas termina que a mulher, ela está tão na dianteira, né, de ser a vítima desse assédio, que está se confundindo assédio propriamente com assédio de gênero, com a violência de gênero, para tipificar de forma mais específica. Então, eu acho que você poderia trazer para a gente mais alguns comentários no que diz respeito a essa violência, né, propriamente, a violência de gênero que a mulher sofre no ambiente de trabalho. Antes da Luba falar, eu queria colocar o comentário da Sandra Moura. Bota aí, Guilherme, para mim, por favor. É preciso olhar a violência contra a classe dos professores, que é em grande maioria ocupada por mulheres, que tem sido realizada por prefeitos, que não pagam o piso nacional de salários, para além do cotidiano da sala de aula, né? Essa semana ganhou noticiário aquela professora em Ceilândia que o aluno deu um pacote de palha de aço para ela, né? Ali tem tanta coisa envolvida, para além do racismo, é um menino que tem comportamento sexista, e aí a gente olha e fala, meu Deus, se dentro da escola, né, nesse espaço onde você tem uma formação continuada, esse nível de violência está acontecendo por via dos adolescentes, imagina, né? É óbvio que a gente sabe de onde está vindo isso, está vindo da criação, isso está vindo desse monte de machistas com canais no YouTube, etc. Tal. Mas é um nível de violência e de assédio que vem de tudo quanto é canto, né? Inclusive dentro de um espaço que deveria ser o espaço da formação. Eu queria fazer esse adendo, porque assim, aquele vídeo me chocou num nível tão grande que você pensa, fala assim, meu Deus, esse nível de associar textura de cabelo a palha de aço bombril é uma coisa tão década de 70, né? Uma coisa tão antiquada. Como é que sai do armário, que volta toda essa porcaria de novo para nos atormentar? Luba, desculpa te cortar, mas eu acho que valia a pena a gente colocar, né? Porque, de fato, na educação isso é muito pesado. Obrigada, queridas, aí pelas contribuições, a pessoa que fez a pergunta também. Bom, eu vou partir do meu sindicato, né, de onde eu parto como uma dirigente sindical e feminista dentro do sindicalismo, dentro do meu sindicato. No meu sindicato, há cerca de 4 anos atrás, nós recebemos, de um ano para outro, nós recebemos o dobro, quase o triplo de denúncias de assédio sexual. Chegou no sindicato e nós não sabíamos o que fazer. Nós organizamos um comitê, e este comitê, coordenado, na época eu era secretária das mulheres, né, do meu sindicato, hoje estou na vice-presidência, coordenado pela Secretaria de Mulheres, com o nosso jurídico, né, a pessoa que representava o jurídico, a saúde do trabalhador e da trabalhadora, e a formação, nós montamos um comitê e começamos a receber os casos. A receber os casos, fazer o acolhimento e dar, né, dar uma resolutividade aos casos que chegavam para a gente, atendimento psicológico, enfim, nós montamos toda uma estrutura para receber as vítimas. A partir do comitê, nós também organizamos formações e também uma pesquisa. Bom, não é novidade para ninguém que a imensa maioria das mulheres que são, aliás, das pessoas que sofrem violência e assédio, seja no trabalho, na vida, são mulheres. Não é novidade que a imensa maioria são pessoas negras. E não é novidade que pessoas LGBTQIA+, pessoas trans, enfim, são as pessoas mais vulneráveis para sofrer violência. E a violência, né, ela
traz um transtorno psicológico, um transtorno econômico, um transtorno familiar gigantesco, né, sexual, enfim, ele causa, o assédio é uma violência que causa, seja o assédio moral, quanto o assédio sexual ainda tem né, um peso um pouco maior, ele causa danos físicos, psicológicos, sexuais e econômicos gigantescos, né? Então, eu acho que a Convenção 190, outra coisa, na Prefeitura de São Paulo, nós temos uma legislação específica, a 16488, que é a legislação de combate ao assédio sexual. Nós pegamos a legislação e transformamos ela, de fato, aplicável, né, e cobramos a Prefeitura que, de fato, aplicasse a legislação. Com a ratificação da Convenção 190, a gente acredita que mais municípios vão começar a ter mais legislações sobre o assédio sexual e o assédio moral. Nós temos a 16488 sobre o assédio sexual e temos também legislação sobre o assédio moral, que, a meu ver, ainda, na Prefeitura de São Paulo, pelo menos, ainda é muito vaga. Uma novidade na Convenção 190, e não sei se, professora Marilane, me corrija se eu estiver errada, ou outra pessoa que tenha mais acúmulo neste ponto, mas na Convenção 190, o assédio moral e o assédio sexual, ele acaba tendo o mesmo peso, e isso é importante, porque tudo se transforma em violência, né, violência laboral. Se transformar isso, o assédio em violência laboral, é um ganho gigantesco, ainda mais para nós mulheres, né, para as pessoas negras, para as pessoas LGBTQIA+, que infelizmente numa sociedade patriarcal, machista e misógina e racista, como a nossa, a gente precisa desses artifícios para que a gente consiga sobreviver, porque a gente sabe o quanto está difícil, né, o quanto está complicado as nossas vidas, ainda mais depois de uma pandemia da Covid-19, né, o quanto foi devastador para as nossas vidas. Agora, no Brasil, nós estamos com bastante esperança, do governo Lula, com bastante esperança, na ministra Cida Gonçalves e todos os outros ministros que a gente tem uma leitura, que está dentro do campo progressista e que vai, de alguma forma, ter um olhar mais apurado para a justiça social, né, para a igualdade de gênero, né, contra o racismo, enfim. Então, neste apanhado de esperanças, a gente acredita que, de fato, a gente vai conseguir, com a ratificação da 190, não sanar todos os nossos problemas no país de gênero, raciais e de qualquer preconceito, mas que a gente vai começar a caminhar para uma construção de uma sociedade um pouco mais igualitária. A própria questão, né, Luba, desse aumento das denúncias que você coloca aí no seu sindicato, já é um ponto muito positivo para a gente pensar. Por quê? Principalmente as mulheres que são submetidas ao assédio moral, o assédio moral ele é extremamente silencioso, né? O assédio sexual pode ser gravado, pode ser filmado, pode ser comprovado, mas aquele assédio moral que vai pegando na autoestima da mulher, que vai fazendo com que aquela mulher não se sinta com nenhum tipo de representatividade no ambiente de trabalho, né? Que vai simplesmente escanteando aquela pessoa. Como provar que você está sendo assediada? E é um assédio que mexe com a autoestima, é um assédio que dói na alma, né? E, principalmente, é um lado muito cruel da violência no ambiente de trabalho. Por quê? Porque faz com que a vítima se sinta culpada. Então, onde eu errei e o que eu fiz porque eu estou sendo tratada assim? Então, quantas mulheres, em termos de questões psicológicas e emocionais mesmo, vão acontecendo em torno dessa situação do assédio? Quando o Lula propõe a ratificação da convenção, ele já traz a pauta, né? Ele já pauta o assunto, então já permite com que a gente esteja aqui conversando sobre isso, com que o debate vá lá para o Congresso Nacional, para que os sindicatos pautem também e discutam essa situação. E as próprias mulheres, mesmo antes da convenção ratificada ou não, ou sendo colocada em pauta, as próprias mulheres denunciando já significam um empoderamento aí diante dessa situação, né? E o próprio entendimento do que é a violência no ambiente de trabalho. Muito bem.
Luba, eu vou me despedindo, porque eu sei que você só tinha 30 minutinhos. Eu vou passar para você se despedir também, dizer o que você deseja, o recado aí, enfim, central. E aí eu trago a Marilane, que pacientemente entrou cedinho na live e está nos esperando. Mas ela compreende, certamente, porque que a gente priorizou você, senão a gente não teria sua participação. Agradeço, né, as queridas Marilane, as querida Nadine, querida Maria Fro, né, e todas as pessoas que estão ouvindo a gente. Quero só citar mais algo importante do 8 de março, da fala tanto de Lula quanto de Cida. E Cida, ela propõe algo que eu acho muito importante, né, que é um pacto contra a misoginia. Quando a ministra afirma, né, no 8 de março, a importância da gente começar a ter esse pacto na sociedade para enfrentar a violência contra a mulher, promover a igualdade de gênero, autonomia econômica e saúde integral das mulheres. Quando a ministra traz isso, tem um impacto muito grande. Nós não podemos esquecer que nós saímos de um governo ultradireita, um governo conservador, e que deixou na sociedade, né, ramificado uma narrativa muito pesada para a vida das mulheres. Recentemente viralizou aquele rapaz que a gente diz, né, nas redes sociais, Calvo do Campari, né, esse grupo Red Pill, que são misóginos, são grupos que têm podcasts, que tem muitos likes, que falam mal das mulheres, que tem falas violentas, agressivas, e essa situação que viralizou não é brincadeira, né, não é brincadeira. Então, infelizmente, boa parte da sociedade, ainda por conta, né, do governo anterior, de falas misóginas, carregam isto. Então, quando Cida propõe esse pacto contra a misoginia, é um pacto para que todas as mulheres, né, e homens que acreditam que a gente de fato mereça uma sociedade mais igualitária, que a gente faça um pacto nacional. A gente não pode achar que é normal ser um país recorde em feminicídio. A gente não pode achar normal ser um país recorde em assassinato de pessoas trans. A gente tem que dar um basta. E eu acho que a gente caminha para isso, e eu tenho bastante esperanças que a gente vai conseguir, e a gente está no caminho certo. Um grande abraço a todas, todos e todes, e mais uma vez agradeço imensamente pelo convite. Beijo, Luba. Você volta aqui mais vezes com mais tempo. Bom final de conferência aí. Representa a gente bem, que eu sei que vai representar. Beijo. Tchau. A Luba falou um pouquinho da transfobia. A Dan Moraes está aqui relatando, né, vários casos de assassinato e agressão transgênero, inclusive por quem deveria estar nos protegendo, que é a Polícia Militar. 9 de fevereiro de 2023, uma professora transgênero foi agredida por um policial militar na área central de Recife, após pedir ajuda por ter sido vítima de transfobia. Depois ele coloca em Minas Gerais, há 3 dias, uma mulher trans foi agredida durante um show de forró no bairro Tranqueiras, em Passo Quatro, em Minas Gerais, durante o final de semana. E ele chama atenção, né, que isso é só a ponta do iceberg, que a gente vive mesmo num país onde ampliou imensamente o feminicídio e essa misoginia, né, esse horror que cresceu nos anos Bolsonaro. Vejam vocês, a gente ter aquele imbecil daquele deputado, que eu não vou falar o nome, eu vi uma jornalista um dia, hoje, chamando ele de Topogígio. O Topogígio é um ratinho pequeno. Eu adorei o apelido, eu acho que a gente deve chamar o Mineirinho de Topogígio. Ele fazer aquela micagem, né? Aquilo, achar que por uma peruca deslocada lá, eu viro, a minha identidade é fluida e assim por diante. Um horror aqui, um horror, um crime. Ele cometeu um crime, né? Então, assim, se a gente tivesse tolerância zero em relação a isso, a gente diminuiria muito esses casos. Mas dentro do Congresso, né, a gente sabe que
que aí a camaradagem não se elimina muita gente do Congresso porque está fazendo coisa boa. Mas quando comete crime, tem a proteção, porque o Congresso tem uma maioria, né? Muito homens, brancos, velhos, enfim. É aquilo tudo que a gente tem que fazer oposição. Marilane, minha querida. A Marilane, pessoal, você coordenou, né, essa pesquisa, Marilane? Sim, fiz parte da equipe de coordenação, sim, para o Cone Sul. Eu e uma outra pesquisadora da Argentina coordenamos para estes 5 países, né? Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile. Chile. E nesses 5 países foram 11 centrais e ela vai se ampliar, porque eu só vi o resultado do Cone Sul, né? Porque só para esclarecer, pessoal, a Marilane é uma pesquisadora especialista na questão de gênero e no mundo sindical. Ela é pesquisadora e professora do CESIT, da Unicamp, e entende muito, muito, muito da questão de gênero e no mundo sindical em especial. E aí a FES, junto com a CSA, fez uma grande pesquisa em toda a América Latina e Caribe, e tem os resultados preliminares para o Cone Sul, onde o Brasil participou. E a ideia da pesquisa, tem um mote, né, de justiça de gênero, que foi o thumb do nosso programa, acompanhar um pouco como é que está se dando a relação de gênero, enfim, a participação das mulheres no sindicato, quais são os problemas, os obstáculos, quais as conquistas, e ela vai trazer um pouco disso para a gente. Marilene, eu queria começar pela metodologia. Como é que foi? Claro. Conhecer a metodologia. Então, tá bom. Então, bom, obrigada, Flor, obrigada, Nadine. Também foi uma alegria muito grande escutar um pouco a aluna. Fazia tempo que eu não a encontrava e fiquei feliz de saber que ela está numa missão importante. Ele está com uma geração de mulheres dirigentes sindicais muito jovens como aluna e que precisa muito ser estimulada, né? Então, é muito bom perceber que as mulheres estão em espaços importantes como esse que ela está ocupando. A ESP, inclusive, setor público, sempre foi muito pioneiro, né? Nesse trabalho de exaltar e de dar visibilidade para as mulheres. Talvez porque no setor público as mulheres seriam maioria, né? Sim. Também. Né? Então, isso, de alguma maneira, favorece. Bom, esse trabalho, essa investigação, que ela iniciou, na verdade, no final de 2021. Ela começou como um projeto da FES Uruguai, que é onde está centralizada, né, a Fundação Frederic Ebert na América Latina, a sede Uruguai, embora você tenha em vários países um escritório da FES, assim como nós temos no Brasil, em São Paulo. Mas ela foi coordenada pelo escritório regional, uma parceria com a CSA, que é a Central Sindical das Américas. A CSA, evidentemente, tinha interesse de olhar como as centrais sindicais filiadas à CSA vinham evoluindo no sentido da incorporação das mulheres, tanto na direção das centrais sindicais, quanto na agenda, né? Na agenda sindical. Então, a pesquisa foi realizada com centrais sindicais, então, filiadas à CSA, e onde, preferencialmente, a FES tinha escritório para facilitar o trabalho. Tanto que, por exemplo, nós tivemos um problema com o Paraguai, porque no Paraguai a FES não tinha escritório, mas tem 4 centrais sindicais no Paraguai, então não tinha sentido, por exemplo, não fazer a pesquisa no Paraguai. E a pesquisa, mesmo que tardiamente, ela foi feita no Paraguai e os resultados foram também incorporados no resultado geral. A pesquisa geral ela foi coordenada pela Didice, uma companheira nossa, brasileira, que atualmente mora na Alemanha,
mas que sempre teve um papel... Quase que a gente pode dizer que a Didi criou, né, o que viria a ser a Secretaria das Mulheres da CUT. Exatamente. A Didi teve um papel fundamental na aprovação das cotas. Ela era a dirigente da secretaria no início dos anos 90, né? A Didi tem como origem sindical a categoria das assistentes sociais, e a Didi coordenou a pesquisa para a América Latina e Caribe, e a América Latina e Caribe foi dividida por regiões, e no Cone Sul, eu e a Cora, que é uma pesquisadora argentina, coordenamos para esses 5 países. Aí teve o bloco dos países andinos, teve o bloco dos países da América Latina, da América Central, Caribe e México, teve vamos dizer, uma pesquisa específica só para o México. Além do relatório final, tá, que já foi divulgado tanto em versão espanhola como em versão em português, que sistematiza, né, os resultados principais de todos os países, foram organizados relatórios regionais para dar visibilidade às experiências, né, dos países, até porque nós temos temos semelhanças, mas também temos diferenças em relação ao conjunto dos países da América Latina. Diferenças regionais, diferenças em relação inclusive, às centrais sindicais. As centrais sindicais, alguns países da América Latina sofrem uma repressão, uma prática antissindical, um negacionismo em relação à sua organização muito violento, e, obviamente, as mulheres, né? Então, nós temos exemplos cotidianos de violência, né, em relação às centrais sindicais e às próprias mulheres. Nós temos alguns países em que, digamos que o debate está muito mais avançado, são países mais progressistas, mais democráticos, e também países com viés e com governantes mais autoritários ou mais neoliberais. E isso conforma, evidentemente, um quadro muito diferente, muito distinto entre os países. Por isso, a necessidade também de organizar relatórios regionais. O relatório para o Cone Sul, casualmente, ficou pronto hoje. Ele começou a ser divulgado, acho que eu mandei para a Fro, se eu não me engano, hoje, né? Foi uma coincidência, uma feliz coincidência. Infelizmente, só por enquanto a versão em espanhol. A versão em português vai estar disponível até o final desse mês. E a metodologia foi construída coletivamente a partir de pesquisadoras que foram contratadas pela FES e indicadas também pelo movimento sindical dos diferentes países. Eu fui indicada pela FES para fazer a pesquisa com o Brasil, com as centrais sindicais filiadas à CSA no Brasil. Nós temos 3 centrais sindicais filiadas à CSA no Brasil, que é a CUT, a UGT e a CSP. A CSP teve muita dificuldade em responder à pesquisa, e a CUT e a UGT prontamente responderam à pesquisa. Toda a metodologia, o instrumental, foi discutido coletivamente e com todos os países, que a ideia era utilizar um único instrumento em que estava previsto pesquisar. Primeiro, você encaminhava o questionário direto para a central, e, no caso, a secretaria responsável, poderia ser Secretaria de Mulheres, onde, se a Central Sindical não tiver a Secretaria de Mulheres ou Departamento de Mulheres, a Secretaria-Geral responderia o questionário. Tá? E um outro questionário um pouco mais aprofundado, direcionado, então, para a pessoa que responde pela Secretaria ou pelo Departamento de Mulheres, as diferentes centrais sindicais. Então, eram 2 questionários que poderiam ou não serem completados, respondidos pela mesma instituição, né, pela mesma secretaria, ou não. E, a paralelo a isso, a pesquisa quantitativa, uma pesquisa mais qualitativa, aí sim nós faríamos uma entrevista com dirigentes sindicais. Eu fiz entrevista com vários dirigentes sindicais, homens e mulheres, então
Na CUT, entrevistei a secretária de Mulheres, mas também entrevistei algumas secretárias de algumas estruturas verticais nacionais e entrevistei também o vice-presidente da CUT. E na UGT também entrevistei a secretária de Mulheres, uma vice-presidente da UGT, o presidente da UGT e também uma secretária na área de saúde, que está há muito tempo também nessa posição na UGT. Também pedi licença para entrevistar algumas outras centrais sindicais, mesmo não sendo filiadas à CSA, que foi a Intersindical, que foi a Nova Central Sindical, porque, historicamente, tem um trabalho, e a Força Sindical, porque tem um trabalho importante. No Brasil, nós temos o Fórum das Centrais Sindicais e também tem o Fórum das Mulheres das Centrais Sindicais, que tem muita tradição, né? E, bom, essa foi a metodologia da pesquisa, e depois a gente pode comentar um pouco sobre os resultados. Sim, eu queria... A primeira coisa que me chamou a atenção, e que é uma coisa que a gente, na formação, sofre também, que é a organização dos dados, né? A dificuldade que os trabalhadores organizados têm de produzir, né, os seus próprios dados e construir sua memória para fazer a sua história. Então, quando você diz assim, não tem... como nas conclusões eu vi que um dos grandes problemas era a sistematização, a análise periódica, né, desses dados. Eu fiquei muito feliz que uma das coisas que apareceu na fala da Luba foi exatamente isso, né? Ao receber as denúncias, para além dos cursos de formação, começaram a fazer investigação, né? Como levantar e acompanhar isso. Porque se a gente não faz, não transforma, né? Como é que você avalia? Como é que você vê se a situação está mudando ou não está mudando? Então, acho que essa é um desafio que os trabalhadores precisam ter. Eles acabam delegam isso para o DIEESE, vai delegando, né? Mas não constrói os seus próprios instrumentos. Eu vou abrir para a Nadine, que está quietinha, ela está cheia de perguntas, porque ela leu o relatório. E aí, Nadine, deixa eu só dar um oi. Tem gente aqui dizendo que a gente é linda. Eu estou muito feliz, porque eu estou super cansada, pós uma mudança exaurida. O Libório diz assim, ô mulherada linda. A gente é bonita mesmo, viu? A gente sabe que a gente é bonita, porque a gente é mulher de luta, né? Então, a nossa boniteza é por dentro, por fora, um monte de lugar. A galera tá estimulando o abaixo-assinado para a cassação do Topogígio, diz que já tem 360 mil assinaturas, né? Tem que chegar nos milhões, minha gente. Pode começar a ampliar aí, porque ele precisa passar ao menos um vexame público. A Doris diz que cresceu, né, o machismo, enfim, as agressões, a violência, exponencialmente no governo passado, mas na esquerda, a misoginia e o racismo sempre existem, óbvio, né, gente? Eu sempre falo que o caso desse menino da escola, a gente vive numa sociedade racista, machista, transfóbica. A escola faz parte dessa sociedade. Não dá para a gente criar uma cerca e impedir. A grande questão é como se trabalha esses conflitos, né? Dentro da escola, dentro do sindicato, dentro da esquerda, né? O que a gente não pode fazer é engolir isso. Mas que vai ter, vai ter. A gente precisa enfrentar. Bom, Nadine, depois eu leio mais um pouco de comentário. Gente, só falando uma coisa para vocês. Para ver o machismo, né? Quando tinha dois machos aqui, não são dois machos queridos, né? Não são machistas, são companheiros, mas eles estavam bombando. Entre a mulherada, eles já começam a ir para o 247, não sei para onde. E achei de superchat no programa do meu amigo Miguel. Eu não vi ninguém aqui dar nem um chatzinho. Gente, a gente precisa, né? A Fórum, ela só existe com a contribuição dos seus, da comunidade Fórum. Vocês, a gente não tem banco nos financiando.
quem nos financia são vocês. Então, lembre-se de financiar o Fórum Sindical também. Nadine. Olá. Foi comentado aí, né, a violência contra a professora, que realmente foi uma situação horrível. Agora, eu não sei se vocês viram, essa semana, na semana passada, um vídeo que rolou nas redes sociais da ministra Carmen Lúcia, no STF, para a gente ver esse machismo, como ele está capilarizado na sociedade, né, o machismo institucional mesmo. Tem um vídeo dela comentando que as mulheres, as ministras, no caso, ministras dos Supremos Tribunais, elas são apartadas nas suas falas 18 vezes mais do que os homens. E aí ela conta que uma ministra do Tribunal Superior Federal, do Tribunal de Justiça, perguntou como era lá no Supremo Tribunal Federal. Ela disse, não, lá é muito tranquilo, porque eu e a ministra Rosa, eles não deixam a gente falar. Então, é tudo muito tranquilo. Agora, as ministras, imagina as réis mortais. Imagina nós. Ô, Nadine, até 2015, ou seja, até o segundo mandato da presidenta Dilma, não tinha banheiro feminino para as senadoras. Olha aí. Nossa! Ali naquele salão onde eles se reúnem, elas tinham que andar para caramba para achar um banheiro feminino, minha gente. Como tem fábricas, né, que até hoje é pauta de mesa de negociação banheiro feminino. É uma coisa que a gente não acreditar. Mas a gente voltando um pouco para a metodologia da pesquisa, Marilane, o que me chamou a atenção foi exatamente essa questão qualitativa, né? O meu pé nas ciências sociais me faz ser uma apaixonada pela pesquisa qualitativa. E como eu vim da economia, o economista, os ortodoxos, lógico, tem aquela mania de achar que o número fala por si só. Só que o número não fala por si só, a gente pode manipular os números de acordo com a inteligência de cada um, né? De como vai manipular e interpretar esses números. Mas a pesquisa de vocês foi exatamente esse ponto que me chamou a atenção. A gente claramente vê que tem ali conversas, que tem questionários, né? Tem as falas das dirigentes, eu achei isso muito bacana. Inclusive, assim, a gente vai lendo o relatório e a gente vai se remetendo a falas que a gente escuta das nossas formandas, a situações que a gente compartilha com elas, né? E isso aí eu achei muito bacana. E eu queria falar exatamente dessa questão dos números, né? Para a gente começar a entrar mais no universo da pesquisa. Quando a gente fala em participação da mulher no mercado de trabalho, a gente sabe que essa participação ela vem aumentando historicamente. Mesmo que da pandemia até hoje, teve uma recuada. E que também a participação das mulheres no sindicato, ela não é tão aquém da participação dos homens. Só que mesmo essa participação numérica, ela sendo muito próxima, né? A gente vê que quando é para chegar nos cargos de poder, a gente vê que na questão hierárquica as mulheres não chegam. Então, vocês colocam com muita propriedade na pesquisa que existem condicionantes que explicam isso. Então, eu queria que você pudesse desenvolver mais para a gente sobre esses condicionantes, né? O que o número não fala, o que não está explícito no número. Exato. Então, Nadine, não, é exatamente isso. E, inclusive, as realidades também são incrivelmente semelhantes entre os países, né? Nós temos, falando assim em termos de Cone Sul, porque você tem países que têm mais ou menos, vamos dizer, um patamar de desenvolvimento, estrutura de mercado de trabalho diferente, quando você vai comparar com os países da América Latina, os países da América Central e Caribe, que tu tem nível de informalidade, precariedade muito mais acentuado e de ilegalidades, né? Então, tem uma coisa comum, que praticamente todos esses países, falando do Brasil, tem uma taxa de participação que cresceu nas últimas décadas, né? Hoje ela está mais ou menos estacionada aí entre 45% e 50%, um pouco mais. A gente se fala, bom, chegamos no teto de vidro, não tem como crescer mais. Esse é um outro debate, é uma outra live, né? Para falar se tem ou não, eu acredito que tenha. Mas o problema está na esfera
do debate da reprodução social do espaço reprodutivo. Bom, cresceu, se diversificou a presença das mulheres em diversos segmentos econômicos, diferente de décadas anteriores, em que você praticamente não via, ou tinha um número muito pequeno de mulheres na construção civil, na indústria mesmo, em setores estratégicos, né? Indústria de petróleo, indústrias que a gente chama de produção de bens de capital, onde normalmente onde tem uma presença maior de homens. Então, nós temos hoje uma taxa de participação nos setores que vai, claro, na indústria, na construção civil, que é menos de 10%, a pegar setor de serviços como educação, trabalho doméstico, serviços sociais, a participação ela chega a mais de 65%, 70%, né? A indústria está aí em torno de 30%, é uma realidade. Alguns setores pode chegar a 40%, o outro não passa de 20%. No setor público, muito mais presença de mulheres do que no setor privado, evidentemente, porque no setor público está muito mais concentrado o serviço. E a forma de ingresso também ela não é uma forma discriminatória, porque se você passa no concurso público, diferente na iniciativa privada, em que outros componentes interceptam, né, para o acesso das mulheres. Marilane, deixa eu só fazer um adendo no que você acabou de falar, porque parece, né, que daí, quando entra no serviço público, parece, né, eu sei que você sabe disso, mas para quem não está refletindo junto com a gente, semana retrasada, a gente teve aqui a Ana Paula Varenga, que é juíza do trabalho. Isso, é minha colega lá do serviço, exato. Uma querida. E a Ana falava dessa questão de que na base do judiciário, né, é paritário. As mulheres estão lá todas, tal. Mas quando começa a ter outra variante que não seja o concurso, ela não progride na carreira. Então, não vira ministra do TRF4, não fica, né? Fica na base. Então, isso é uma tônica do serviço público, né? Como um todo. Porque exato. Era só esse adendo, porque eu acho que é importante. Exatamente. O que nós estamos falando, nós estamos falando de ingresso. O ingresso no serviço público, ele tem uma diferencial porque tu ingressa pelo concurso. A forma como depois você se insere e como você vai ascendendo profissionalmente, vai conseguindo chegar a outros postos de trabalho e a receber, por exemplo, a possibilidade de receber uma melhor remuneração ou de poder assumir um outro cargo, e isso aí altera completamente, exatamente, altera completamente. E isso é tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada. Na iniciativa privada também é a mesma coisa. Os padrões que se estabelecem, né, que também é para a iniciativa pública, é mérito, dedicação. Então, se você se dedica, se você tem disponibilidade para fazer hora extra, fazer cursos, viajar, está o tempo todo disponível praticamente, assim, é como se você estivesse absolutamente apta para poder galgar postos melhores. Então, como as mulheres vivem constantemente com a limitação imposta pelas condições de reprodução e pela dificuldade de compatibilizar o espaço doméstico do trabalho, para elas vira um funil. E a Ana Paula, por exemplo, é um bom exemplo disso, porque ela é mãe e ela vivenciou, e ela deve ter colocado isso também, ela vivenciou isso na prática, quando ela teve que, em determinado momento da vida dela, ter que se responsabilizar com os adolescentes. Imagina uma mulher, tanto no serviço público como na iniciativa privada, que recebe uma promoção, mas diz que tem que se deslocar para outro estado. E que significa o seguinte, mudar os filhos de escola. Se ela é casada e ele está bem num determinado posto de trabalho, significa separar a família. Muitas vezes elas não aceitam a promoção
porque sabe que isso vai ter uma implicação diferente do homem, que não hesita em aceitar uma promoção e um deslocamento, porque acha que é natural, porque a mulher vai acompanhar. Muitas, inclusive, abandonam as suas carreiras, né? Saem, inclusive, do posto de trabalho. Isso é muito presente no setor público. No setor privado, também tem, obviamente, e as mulheres, elas, principalmente as mulheres pobres, as mulheres que entram não para ocupar cargos de carreira, cargos que elas têm possibilidade, inclusive, de poder se dedicar, porque elas têm alguém que cuida dos afazeres domésticos, dos cuidados dos filhos, porque ela tem dinheiro para pagar uma empregada doméstica, né? Uma cuidadora, pode pagar, às vezes, 2, 3 pessoas. Agora, a maior parte da classe trabalhadora recebe até um salário mínimo. 43% das mulheres ocupadas no Brasil recebe até um salário mínimo. Com um salário mínimo, depende de política pública, não tem jeito, né? E aí essas mulheres, obviamente, vão para os empregos mais precários, para trabalhar a linha de produção, para trabalhar como auxiliar. Nunca ficam 10 anos, 15 anos trabalhando na fábrica e nunca recebem uma promoção. E as queixas sempre são as mesmas. O que acontece? Os homens pressionam os chefes, pressionam os encarregados para promoção. As mulheres não. As mulheres não ousam, as mulheres acham que elas precisam ser reconhecidas pelo seu mérito, pela sua qualidade do trabalho. Elas não têm que pedir para serem promovidas. Os homens não têm problema nenhum com isso. Eles vão, eles pedem para ser promovidos. Eles usam, né, desse poder vamos dizer, da sociedade patriarcal para mostrar que eles têm méritos que justificam que eles podem ocupar um melhor espaço. E no movimento sindical, obviamente, quer dizer, nós ainda estamos longe, isso é toda a América Latina, longe das mulheres atingir, como sindicalistas, né, uma condição de maior igualdade na composição das direções sindicais. Porque o que acontece? No Brasil, vamos olhar o Brasil especificamente, a gente evoluiu mais quando a gente olha para o universo das centrais sindicais. A CUT, por exemplo, nos anos 90, aprovou as cotas e, recentemente, alguns anos atrás, aprovou paridade. 2015. Marilane, 2015. É só a CUT no Brasil que tem paridade ou tem outras centrais? Não, tem. A Intersindical também tem paridade e com lutas também tem paridade. Isso, uma experiência mais recente, e ela vem meio que na esteira da própria experiência da CUT. Porque, sim, se a gente lembrar quem é mais, vamos dizer, quem está mais tempo no movimento sindical, vai lembrar que uma parte da Intersindical e da Conlutas, ela teve a sua origem na CUT. Então, exatamente. Então, muito da experiência das mulheres que estão nessas centrais sindicais, elas carregam a experiência de quem viveu isso e construiu isso dentro da CUT nos anos 80 e nos anos 90 e carregam para as centrais sindicais essa experiência. Outras, como a UGT, por exemplo, tem aprovado 30%. E está ali, marcando de cima, né? Praticamente ali batendo, como é que a gente diz, na trava. A nova central sindical, que é uma central sindical basicamente constituída por setor de serviços, e a indústria de confecções, 14% apenas de mulheres na direção. A força sindical em torno de 26%. Então, assim, a experiência, sem dúvida nenhuma, mais importante, não só do Brasil, mas da América Latina toda, né? É a experiência da CUT, mas construída muito mais por dentro das centrais sindicais. Então, assim, as experiências, elas ainda não chegaram nas estruturas verticais, poucas estruturas verticais adotaram cotas ou adotaram paridade. Marilane, só para a gente falar para um público mais amplo, as estruturas verticais do movimento sindical são as confederações, as federações, porque a galera não manja muito disso. A central, ela junta algumas federações, confederações que estão organizadas nos sindicatos. Quando a Marilane começou a explicar a pesquisa, ela disse para a gente
que as centrais do Cone Sul, da América Latina, América Central, Caribe, região andina, enfim, eram ligadas à CSA, que é a Central Sindical das Américas. Tá? Então, a gente tem uma organização no mundo sindical que ele passa pelas centrais nacionais, por centrais continentais e centrais internacional, global, porque a gente tem a CSI, que são as centrais de todo o planeta, da Europa, da América Latina, enfim. E a CUT também. Exatamente. Assim como também tem as federações internacionais, Sim. que a Luba faz parte, que é a ISP, que é a Internacional do Setor Público. Aí também tem da indústria, também tem da construção civil. Exatamente. Sim. Então, mas quando a gente olha para o país, para os países, né, para as experiências dos países, o que a gente percebe? Onde evoluiu mais? Evoluiu dentro das centrais sindicais, o debate sobre a questão da participação das mulheres. As centrais sindicais, vamos tomar o exemplo da CUT, né, que vem, vamos dizer, construindo esse processo desde os anos 90. Ela aprova cotas, depois, recentemente, em 2015, aprova paridade e recomenda que as estruturas filiadas a ela, como os sindicatos, as outras estruturas, como as federações e as confederações, que também são filiadas a ela, recomenda que sejam adotadas, mas ela não impõe, ela não estabelece que essas estruturas são obrigadas a adotarem também essas medidas. E o que se percebe é que algumas dessas estruturas evoluíram por conta do debate interno a elas e pela presença de mulheres que têm, de alguma forma, conseguido estabelecer, vamos dizer, o debate dentro das estruturas. Dentro dos sindicatos, o debate é mais complexo, porque o sindicato, no Brasil, o sindicato é a base. Né? Ela é. E por que o sindicato é tão importante? Porque é ele que tem o poder de negociar. É ele que assina acordos e convenções coletivas para melhorar a situação e a qualidade de vida dos trabalhadores. Então, os sindicatos representam uma categoria profissional no âmbito, às vezes, de um município, do estado, de um conjunto de municípios, às vezes também tem sindicato nacional, né, porque a legislação, de alguma forma, permite isso. Agora, o poder de negociação está nas mãos do sindicato. Então, os sindicatos são muito poderosos. E, obviamente, a composição da direção do sindicato ela passa por um processo muito complexo. Se são categorias profissionais que, historicamente, têm poucas mulheres, por exemplo, metalúrgico, petroleiro, construção civil, principalmente, que tem um número pequeno de mulheres, a direção do sindicato ela vai expressar, de alguma maneira, essa presença de mulheres na categoria. Mas, importante destacar que tem muitas categorias que têm metade mulheres. Tem categorias que, inclusive, têm mais mulheres do que homens. Na bancárias aqui de São Paulo, é difícil cota para homem, porque tem tanta mulher que não consegue. E mesmo nessa situação, um dado que aparece na pesquisa é que quando existe a paridade, tem também as situações que a pauta feminina não entra nas negociações. Né? As mulheres não conseguem levar as suas pautas para negociar. Então, meninas, deixa eu só... então, vamos parar nessa questão que eu acho isso importante. A gente sempre diz que as mulheres, para melhorar as condições de vida, trabalho, as mulheres precisam estar na mesa de negociação. Por quê? Porque a Marilene já colocou aí muito amplamente, nós fizemos um fórum sindical só sobre isso, com a Laís Abramo, que agora está na Secretaria da Família e dos Cuidados, né, falando da economia do cuidado. Então, na divisão social do trabalho, o que a gente tem? Essa esfera
que a mulher tem que cuidar da casa, etc., que é uma grande falácia, né? A gente não precisa, não nascemos assim, a gente cuida porque a gente quer, mas tem uma pressão absurda. O sindicato faz assembleia à noite. Aí, se a mulher é casada, então, com um sujeito que não é sindicalista, piora muito a situação, porque ele sequer compreende como é que se dá a dinâmica dentro dos sindicatos. Por quê? Porque assim, uma parte grande dos sindicalistas trabalham, não são afastados, né? Não são liberados. Então, eles têm que se reunir e fazer lutas, muitas vezes em horário fora do trabalho. Né? Então, é muito mais complicado. Então, pensando aí nessa questão de que é preciso olhar não só na mesa de negociação para as questões de gênero, quer dizer, mulher precisa, a Luba estava lá falando que a conferência está olhando para o setor tecnológico. As mulheres precisam se qualificar, elas precisam ter medo, não ter medo da tecnologia, assim por diante. Então, elas precisam estar na mesa de negociação coletiva e elas precisam, e homens, enfim, que também estejam, precisam brigar por políticas públicas que possam contribuir para que a mulher tenha também tempo de luta. Eu acho que essa é a grande questão. A mulher possa se qualificar para poder ascender na sua carreira, ela tenha tempo para se dedicar a isso, né? Muitas carreiras a gente precisa se qualificar, né, o tempo inteiro, então a formação continuada hoje em dia é uma realidade nesse mundo globalizado, a gente precisa ampliar a formação, não dá para você fazer um curso e passar a sua vida inteira com aquilo, não tem jeito, né? A gente tem uma revolução tecnológica. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, se isso entrou na pesquisa, a participação, porque assim, a Marilane também é professora e a Nadine também é educadora, num curso que nós estamos promovendo, eu acho que quando eu li o teu relatório, eu falei, nossa, que legal, a gente está fazendo um acerto danado, porque o foco para as mulheres cotistas desse curso que a gente está fazendo é a qualificação em negociação coletiva e políticas públicas. Claro. Então, eu queria ouvir um pouquinho, Marilane, se você mapeou isso, quantas delas estão em mesa, como é que é essa prática, eu acho isso bem importante. Sim. Eu, vou dar só um passinho atrás para tentar complementar uma questão que a Nadine tinha chamado a atenção, que tem também, obviamente, a ver com isso, né? Então, é isso. A forma como o sindicato forma a sua direção é com base na militância, na participação nas assembleias, nas atividades sindicais. Então, formar quadros dirigentes sindicais não é fácil, porque, exatamente, os sindicatos não criam um ambiente favorável para que as mulheres se sintam confortáveis e à vontade de participar no espaço que é tradicionalmente considerado um espaço masculino, principalmente categorias muito masculinizadas, né? Então, elas são, às vezes, hostilizadas, ou os maridos, namorados, veem isso com muito desconforto. Nossa, a minha esposa, a minha namorada está se expondo num espaço onde só tem homem. Então, as mulheres já têm essa dificuldade de se sentir atraídas do sindicato. Para compor a direção, mais difícil ainda, porque é exigido disponibilidade, participação nas atividades, tem uma série de, vamos dizer, de requisitos, né, necessários. E quando você entra, que você ocupa espaço, né, o fato de fazer parte não significa que você existe condições ou te são oferecidas condições iguais para você exercer o cargo de direção. Não. Normalmente as mulheres não são liberadas, normalmente as reuniões são realizadas em horários que são inconvenientes, não se tem espaço para creche, então elas não podem levar os seus filhos, se elas levam os seus filhos, elas são hostilizadas, porque diz que não, isso não é espaço para trazer os filhos, homens não levam porque tem as suas esposas em casa que cuidam disso. Agora, as mulheres dirigentes, a maior parte é chefe de família, a maior parte das dirigentes sindicais ou se separaram durante o processo ou não tem uma relação
compartilhada com companheiro, marido, etc., porque é muito difícil. Os estudos mostram que, do ponto de vista de atrapalhar a vida profissional e a participação política das mulheres, os maridos são um entrave muito maior do que os filhos, por incrível que pareça, eles realizam pressões muito, muito maiores. E aí, a mesa da negociação coletiva é, digamos que, ali onde está a cereja do bolo sindical. Participar da mesa de negociação coletiva é poder, porque é ali que tu estabelece as regras para as condições e as relações de trabalho. Aumento salarial, condições de trabalho de toda a natureza, e é onde tu também estabelece condições mais favoráveis. É onde você tem a oportunidade de poder debater questões muito específicas, inclusive que diz respeito às próprias condições de trabalho das mulheres e que as empresas, na maior parte das vezes, não respeitam. O que nós temos de relato de mulheres que grávidas ou menstruadas, que não podem ir para o banheiro, que a chave do banheiro fica no local público e todo mundo sabe quando você entra no banheiro, porque fica visível para todo mundo, ou que você tira o assento do vaso sanitário para que as pessoas não possam sentar. As arbitrariedades que ocorrem cotidianamente, principalmente no setor das fábricas, a gente sem falar no comércio, usar fraldão para trabalhar no caixa, é imensurável. Bom, a presença das mulheres na mesa de negociação é a oportunidade que você tem de trazer esse tema à tona. Só que a pesquisa mostrou que as mulheres não estão nas mesas de negociação. Não estão. As mulheres não conseguem romper essa barreira de que... E qual é a desculpa? A desculpa é de que a mesa de negociação é um espaço de confronto, é um espaço em que tem que ter experiência, é um espaço em que você precisa ter habilidades para poder tratar, e que as mulheres ou são muito moles, ou elas não confrontam os patrões, ou elas não têm experiência ou não têm conhecimento. Então, é sempre a mesma desculpa. E, no máximo, quando se tolera uma mulher na mesa de negociação, é para apenas acompanhar ou mais. É para que ela possa trazer o tema das mulheres para a mesa. Então, se você está discutindo um tema relacionado com as mulheres, aí você diz, não, a mulher tem que defender esse tema. Agora, ela não pode discutir reajuste salarial, ela não pode discutir tema econômico porque ela não conhece esse tema, porque ela não é capaz de desenvolver uma argumentação que possa confrontar-se na mesa de negociação com os outros. Então, as mulheres estão simplesmente excluídas. Agora, é o seguinte, e isso é muito importante, a mesa de negociação, quando aumenta o espaço das mulheres, a mesa de negociação é um faz de conta, porque o que deveria ser tema já foi resolvido em outros espaços, assim como nas direções sindicais e assim como na direção das centrais sindicais. Isso foi outra reclamação das mulheres na pesquisa. Elas dizem o seguinte: a gente está lá, somos 50%, mas nós não participamos das decisões. As decisões já chegam prontas, porque as decisões foram tomadas em outros lugares, no boteco, no restaurante, no bar, nos encontros finais de semana informal, que se realizam entre homens, porque as mulheres não participam desses espaços. Então, as decisões já chegam prontas, elas já foram classificadas. Exato. Vocês usaram foram extremamente elegantes aqui na expressão. Elas colocaram que existem práticas informais de exclusão. Isso. Olha, práticas informais de exclusão. Como conseguiram ser elegantes? Vamos lá. Alice Pinto, Aion, diz o seguinte: felizmente, no nosso sindicato Simpa, o machismo está bem reduzido e não se cria. Muito bem. A Marilene falando dessa questão da mulherada não estar na mesa de negociação, eu só me lembro da Cibele, da FUP, aqui, né, dos Petroleiros de São Paulo, que praticamente sozinha parou
ocupou a sede da Petrobras numa greve que parou 120 unidades do sistema da Petrobras. E ela ficou lá, ela e mais 2, em um mês. Então, assim, como é que pode dizer que mulher não confronta, que mulher é mole, que é... Imagina, minha gente, não conhece a gente, não nos conhece. Exatamente. E mais, Fro, essa experiência da Cibele, nós temos, por exemplo, registros, não só registros históricos, mas registros recentes, de que e isso é uma coisa que a gente aprendeu na prática, convivendo cotidianamente com a realidade do mundo sindical. Na hora do confronto, para ir para a porta de fábrica, parar, quem mais faz essa ação são as mulheres e não são os homens. Sim. Mesmo as categorias profissionais mais masculinizadas. Marilane, essas eleições de 2022, com essa violência que começou com assassinato em festa de aniversário. Isso. Essas eleições, quem foi para a rua foram as mulheres. Claro. Porque para nós é a nossa vida. Isso. A gente não tem medo, assim, tem uma frase que eu acho que é bem importante, né? A gente tem que parar de ter medo de quebrar as correntes, né? Porque, assim, a gente está lutando pela nossa vida. Isso. Então, assim, não tem como ter gente mais corajosa que a mulherada, minha gente. A mulherada está lutando contra a fome, a mulherada está lutando por um prato de comida para o seu filho. Não tem sujeito mais valente que uma mãe quando vai defender, né, sua cria, defender a existência da espécie. Não tem. Então, os sindicalistas precisam aprender que essa mulherada tem muito a ensinar. Porque, olha só, a gente pode confrontar com inteligência. Não precisa dar soco ou aquela coisa desequilibrada do Tarcísio batendo. Gente, o que é aquilo? Ignorância. Olha essa cultura. Essa cultura troglodita que um governador do maior estado, do estado mais rico do país, quase quebra tudo. Assim, a gente via o desequilíbrio emocional do sujeito. O que é aquilo? Agora, ele não foi chamado de histérico, né? Se fosse uma mulher, seria... Já pensou isso? Já tinha Nadine? Já pensou se fosse a Marta, prefeita, ou a Dilma? Descontrolada. Louca. Estaria em todas as manchetes, todas. Sim. Mas é isso, ela seria descontrolada, ele é uma manifestação de força, né? É assim, ele estava tão empenhado em que aquela operação se concretizasse, né? Que é privatizar uma parte que aquilo é uma manifestação de desabafo. Agora, para uma mulher, seria de descontrole, sem dúvida. Eu tenho medo se ele conseguisse com a Sabesp. Ele é capaz de abrir uma unidade e inundar a gente. Isso. Desculpa, cortei Marilane, cortei Nadine. Nós temos 15 minutos ainda. Eu separei mais uma coisa que eu queria... você falou bastante dos obstáculos, mas eu queria falar das interseções, porque você disse a gente tem o Fórum das Centrais das Mulheres Sindicais e tal. As interseções das mulheres sindicalistas com o feminismo, de um modo geral, enfim, quais outros exemplos que podem nos ajudar a superar esses obstáculos? Isso. Das experiências que você viu. Eu queria que você abordasse isso. Não, isso apareceu aqui no Brasil, mas apareceu em quase todos os países da América Latina. Porque a gente tem uma experiência muito rica, né, de construção do feminismo na América Latina, o Uruguai, a Argentina, o Chile, mesmo o Paraguai, aqui no Brasil. E isso ficou muito evidente, porque concretamente, meio que se retroalimenta, né?
você participa do movimento feminista, porque o movimento feminista te dá base, te dá conteúdo, te dá elementos, inclusive, para enfrentar o patriarcado, para enfrentar a misoginia, para enfrentar o machismo, e traz também as lutas e as reivindicações das mulheres para dentro das centrais sindicais. E as dirigentes sindicais também contribuem para o movimento feminista, porque elas carregam a pauta do trabalho. Porque isso é um outro problema. O movimento feminista, tradicionalmente, ele tem dificuldade de incorporar a agenda do trabalho. Sabe? E às vezes as dirigentes sindicais, as sindicalistas são vistas, elas participam de espaços mistos com homens, e tem muitas feministas, muitos movimentos feministas, não é o caso do Brasil, nós temos movimentos feministas com muita amplitude aqui, mas tem alguns lugares que negam a participação de mulheres que atuam também em espaços mistos, né? Então, tem uma complementariedade. Agora, não é uma complementariedade que não tenha, vamos dizer, desafios. Isso apareceu em alguns países, por exemplo, no caso do Paraguai, apareceu um pouco também na Argentina, que essa ideia de que nós temos a nossa pauta, o movimento feminista tem a pauta delas. Então, a gente faz coisas em conjunto, mas nós temos que preservar a nossa pauta mais importante é a pauta de classe, e a pauta feminista é uma pauta como se ignorasse, né, essa perspectiva da disputa de classe, que é, na verdade, uma bobagem, porque nossa experiência brasileira, se você pegar o movimento feminista, ele é muito integrado e muito articulado com essa luta contra o neoliberalismo no debate classe. Isso aparece com muita clareza. Agora, claro, tem temas que são muito polêmicos. O tema do aborto é um tema muito difícil de tratar. Todas as centrais sindicais, a CUT é uma das poucas centrais que tem uma resolução pela descriminalização do aborto, mas a maior parte das centrais sindicais na América Latina não conseguiram ir tão longe como nós conseguimos, né? Tem muita resistência a esse tema. Agora, tem também, e esse é muito interessante, assim como no Brasil, nos últimos anos, em todos os países, cresceu a pauta conservadora, cresceu a pauta dos costumes, cresceu os movimentos de direita organizados em torno da pauta conservadora, que tenta organizar e articular mulheres em vários países da América Latina. Isso está na Argentina, isso está no Uruguai, isso está no Paraguai, e assim como está aqui também no Brasil. Mas uma coisa boa, essa pauta com pouca capacidade de influenciar por dentro do movimento sindical. O movimento sindical tem resistido a essa pauta conservadora. Marilane, eu acho que essa pauta, eu tenho pensado tanto nisso, ela não é conservadora, não é uma pauta medieval, ela é tão retrógrada que parece, eu até conversei isso com a Laís, usei esse exemplo, parece o pós-guerra, né, que você olha nos Estados Unidos, um movimento feminista crescendo muito, e aí quando chega o final da guerra, né, você vê aquele levante nos anos 50, chega até os 60 com um pílula, depois um retrocesso danado, porque você tem todo um controle de novo sobre o corpo feminino, né? Publicidade, aquela coisa assim dos eletrodomésticos, etc. Tal. Há todo um movimento, seja na comunicação, na publicidade, na política, do controle dos corpos femininos. Me parece que agora o ultraneoliberalismo ele chegou num ponto tão assustador que acabou com tudo quanto é política pública, que a ideia, tipo, a mãe, o papel da mãe, a mãe cuidar da criança, a mãe, cuida da família. Claro, não tem mais creche, não tem mais nada para oferecer enquanto Estado, porque destruiu tudo. Então, se cria uma ideologia muito mais retrógrada né, do que a gente... Acho que isso não é uma coisa descolada. Isso faz parte. Não é. E eu queria justamente comentar sobre isso. Porque, assim, o que acontece? Quando você
olha ao longo da história, em diversos momentos, por exemplo, do processo da acumulação do capitalismo, desde do capitalismo, vamos dizer, concorrencial, lá do século XVIII e XIX, ao capitalismo monopolista, ou mais com o Estado regulando, que é um pouco pós-guerra, até esse capitalismo financiarizado, você tem um papel específico das mulheres que é ressignificado em cada um desses momentos. Esse exemplo que tu dá, por exemplo, dos anos 50, o que acontece? Se forma um pacto na sociedade entre Estado, entre os capitalistas, evidentemente, os homens, inclusive o movimento sindical, que no pós-guerra tira as mulheres do mercado de trabalho. Os homens voltam para o mercado de trabalho e as mulheres voltam para casa, confinadas a serem as donas de casas, a serem as cuidadoras, né, cuidar dos filhos, e os homens provedores. Esse foi o pacto do pós-guerra. Hoje, com o avanço do neoliberalismo e desse, vamos dizer, Estado cada vez mais mercantilizado, da sociedade mais mercantilizada, você tem um processo de familiarização, né? Ou seja, como a parte das políticas públicas, por conta do advento do capitalismo, não dá mais conta de assegurar as condições, os direitos básicos da maioria das pessoas, e parte disso tem que ser feito pelas mulheres no âmbito das casas, do cuidado, da saúde, da educação, com o idoso, com o deficiente, porque não tem, as mulheres têm que voltar para casa para poder dar conta disso. É a política da família, né? Que era a política da Maris. Então, é isso. E aí, é claro, essa pauta ela ganha uma centralidade, porque o lugar das mulheres não é na sociedade, o lugar das mulheres não é no espaço público, o lugar da mulher é na casa. Então, volta com força toda essa misoginia, esse atraso, né? E essa ideia de que o lugar da mulher é o lugar da casa, se ela ocupa um lugar público, ela tem que estar exposta a todo tipo de atrocidade que a gente tem vivenciado nesse último período. Então, é isso, está muito colado isso tudo com o modelo do modelo neoliberal, né? Que só aprofunda isso. Exatamente. E aí a gente não poder separar um sistema de exploração de um sistema de dominação. Né? Isso. A gente não pode separar, de um lado está a pauta de classe, de um lado está a pauta de costumes, porque esse controle sobre o corpo da mulher, ele vai se modificando ao longo da história, de acordo com a necessidade do sistema de exploração. Então, a Doris resumiu bem isso, Ná. A Doris resumiu bem. Há quem classifique os movimentos feministas antirracistas de identitários, para desqualificar essas lutas como se essas estivessem apartadas da luta de classe. Exatamente. É verdade, Doris, exatamente isso. Não, e tem vários dos nossos dirigentes sindicais e dos partidos políticos de esquerda que fazem coro a esse discurso. Sim, sim. Alguns, antes de vocês entrarem, estavam falando dos machistas tóxicos, tipo Aldo Rebelo, Ciro Gomes. Eu falei, a gente vai trazer uma mulherada boa aqui para descontaminar essa toxicidade toda. Mulherada querida, Nadine, você tem uma última pergunta para a Marilene? A gente está chegando nos nossos minutos finais, daqui a pouco começa outro programa bacana de outra mulher incrível, que é a Sinara Menezes, com Brocou. Fiquem aqui. Continue na fórum, porque vai vir. A Sinara brinca muito, trabalha as notícias do dia, né? Fiquem atentos, prestigiem nosso canal. Aliás, gente, muita gente assiste a nossa live e não curte e não se tornar membro. Se você tiver R$7 sobrando, beleza. Mas você pode, gente, se inscrever, é tão facinho. Aí, nesse sininho, inscreva-se. A gente já está com 397 mil inscritos. Vamos ampliar isso, vamos chegar aos 500 mil. E vai demorar, assim, o tempo que vocês decidirem, né? Toquem para frente. A Veranice está dizendo que o Brocou é excelente. Sim, eu assisto o Brocou, adoro. Sempre me divirto muito. Então, Nadine e Marilene, vamos para os minutos finais. Tá. Bom, eu acho que a gente, como já colocamos muitos obstáculos, né? E esses obstáculos nós sentimos na pele cotidianamente. Aquele finzinho da pesquisa, Marilene, por favor, sobre as estratégias de superação, né?
para essa mulherada poder levar essas estratégias de superação para as mesas de negociação e para a luta. Claro, claro. Não, eu acho que é muito importante acabar, vamos dizer, concluir essa nossa conversa para cima, né? Porque é o seguinte, Sim. os obstáculos, eles não significam que nós temos que ficar paralisados, muito pelo contrário. O fato da gente conseguir enxergar aonde estão os desafios é que nos dá força e capacidade política de poder superar todas as dificuldades, né? Então, eu tenho dito, tem que investir na construção coletiva, as mulheres têm que se apoiar umas nas outras, isso é muito importante. Gente, eu participo de muita atividade sindical e é impressionante como eu escuto relatos de mulheres dizendo o seguinte: não, é que as dirigentes outras não me apoiam, não tem sororidade, não tem solidariedade, não tem empatia. Não, a gente tem que se apoiar, mesmo que a gente possa ter divergência política, não tem problema nenhum, mas a gente tem estratégias comuns em relação a ocupar espaços, isso é muito importante. Então, a gente tem que fortalecer os espaços coletivos dentro do sindicato, dentro das centrais sindicais, dentro das outras estruturas, organizar as mulheres, ter a sua agenda, discutir o mundo do trabalho, discutir temas específicos que precisam estar na mesa de negociação, e esses temas têm que estar conectados com a realidade das mulheres, tem que apurar a escuta, gente. Isso eu vou fazer uma cobrança pública agora. A gente está escutando pouco e, às vezes, falando muito. A gente tem que escutar mais. As dirigentes sindicais têm, e os dirigentes também, mas a mulher, escutar mais. Eu saí de uma atividade essa semana com mais ou menos 30 trabalhadoras químicas. Nossa, não teve uma que não me relatasse na atividade situações de assédio moral e assédio sexual no local de trabalho, de violência pelos encarregados, pelos chefes. A maioria foram experiências exitosas, porque todas conseguiram que essas pessoas que praticavam assédio, praticavam violência, fossem dispensados, demitidos, punidos, etc. Então, nós vivemos uma situação no ambiente de trabalho que é de muita, muita violência contra as mulheres. Os homens consideram que o corpo das mulheres é um corpo que está disponível. Se tu está dentro de uma fábrica, tu está disponível para eles. Então, assim, a gente tem que escutar mais e a gente tem que trazer essa realidade, essa vivência para dentro do sindicato e para dentro da negociação coletiva. A gente tem que se impor. A gente não pode, para a mesa da negociação coletiva, escutar um não de um tema, de uma demanda das mulheres e ficar por isso mesmo, voltar a discutir isso só no próximo ano. Não. A gente tem que dizer o seguinte: essa pauta, essa agenda é tão importante quanto a agenda econômica. E nós queremos, sim, que ela ganhe visibilidade e que ela faça parte da negociação. É isso. É muita força, é fazer formação, é se qualificar, é discutir coletivamente, não tem mágica, não tem jeito, a gente não aprende sozinho, a gente aprende coletivamente no debate político, no debate coletivo, e tem que reforçar e fortalecer os espaços coletivos de mulheres, seja dentro do sindicato, seja no movimento feminista. Esse é o meu recado, então, para a gente hoje. Muito bem, Marilene. Nadine, suas palavras finais. A minha é essa daqui, ó, gente. Vou trazer na camiseta. Feminismo é a crença radical de que as mulheres são gente. Isso. Então, eu concluo agradecendo, Marilane, obrigada, né? Fro também pela oportunidade de estar aqui. Sempre bom escutar a Marilane, é muita contribuição para a gente levar para a nossa formação, né? Muito bacana. E a palavra final para a mulherada é essa, né? A luta. Vamos para a luta, vamos continuar resistindo. A resistência é cotidiana, a resistência é coletiva, né? A luta não é só por salário, a luta não é só uma pauta econômica, mas é uma luta mesmo por espaço e contra esse sistema de dominação que a gente enfrenta todos os dias, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo, foi muito bom estar aqui. Muito obrigada, minhas queridas Nadine e Marilane. E, gente, antes de ir embora, o Guilherme vai colocar aqui, a gente temos um ganho tão grande na Revista Fórum, que a gente trouxe o jornalista Luiz Carlos Azenha,
um grande amigo, um querido amigo meu, um grande profissional. Já trabalhei com a Zen, a gente fez a série Nova África para a TV Brasil nos anos... Final dos anos Lula, início dos anos Dilma, foi incrível o trabalho que a gente fez. O Azen era diretor, nós fizemos juntos o projeto editorial, e eu fiz a consultoria histórica dessa série. E agora o Azen está fazendo documentário para a revista Fórum. Ele fez um sobre a mineração lá, foi lá para Roraima, mostrou toda a situação absurda, né, do garimpo ilegal, da destruição ambiental, do genocídio Yanomami. E agora ele quer fazer um sobre o 8 de janeiro, sobre os atos terroristas. Guilherme, bota aí para a gente, no finalzinho aqui, para encerrar o Fórum Sindical, a nossa vaquinha, né? O Azenha falando da nossa vaquinha para a gente mobilizar e conseguir recursos para fazer esse documentário. E Marilane, todos que nos acompanharam, e Nadine, um beijo enorme, muito obrigada por esse debate delicioso. Obrigada. Um beijo. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Estivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.